formadores de opinião independentes, doutor Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. Satisfação imensa tê-lo mais uma vez na nossa bancada, doutor Ézio. Satisfação é minha, Oliveira, uma alegria podendo estar com você e com todos os nossos seguidores aí nas diversas plataformas que a RMS News atua e onde nós podemos bater este papo e conectarmos com todos eles. Nós que agradecemos, doutor Ézio. Então já vamos à informação, vamos à análise sobre a sua ótica, daquilo que acontece para que o nosso internauta possa ficar muito bem informado. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que proíbe o uso de materiais e estruturas para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos nas cidades. A medida de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT, inclui no Estatuto da Cidade uma diretriz para impedir o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público. O projeto ficou conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti, o padre paulistano que tem forte atuação em favor de moradores em situação de rua, viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma cena em que tentava quebrar estacas pontiagudas de concreto instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob um viaduto. A construção visava impedir a permanência de pessoas neste local. Doutor Ézio Vestina, primeira coisa que eu queria que o senhor nos fizesse compreender é o entendimento dessa lei, né? Para a gente entender qual é a essência dela, o que se pretendia aí, principalmente o seu autor, para depois a gente também entender a extensão jurídica dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro pelo veto. Oliveira, é muito simples o entendimento, né? Uhum. Essa lei, esse deputado petista, esse projeto de lei que foi vetado, né? Esse deputado, ele pretendia transformar os centros urbanos, em particular os espaços públicos, entenda isso como viadutos, na parte de baixo do viaduto, situações, museus históricos, onde tinha lá uma cobertura, um parapeito, um prédio público, onde tenha lá um espaço onde dá para as pessoas se esconderem da chuva, até que a porta abra para que as pessoas possam ingressar no prédio. Tudo isso aí são espaços públicos de uso comum. Né? Eu uso, você usa, sua mãe usa, minha mãe usaria se viva estivesse, seu pai usa, os nossos filhos usam, os nossos conhecidos usam, os brasileiros e estrangeiros que por aqui estão usam espaços públicos. Então, às vezes, o município, o Estado, a União, mas o município, tá, Oliveira? Ele se obriga a criar alguns obstáculos para que, imagine, você vai entrar num espaço público da prefeitura, na frente da prefeitura ela tem cobertura. Aí vai lá um pessoalzinho e inventa de morar ali. Como é que você atravessa para entrar lá dentro? Então, essa lei, ela visava isso. Se alguém quiser chegar hoje na frente da prefeitura, na entrada da prefeitura, na porta principal, onde os munícipes entram para resolver suas vidas, ou seja, construir lá, pôr lá uns tapume, né, uns papelão e ficar morando ali, pode morar. Esses viadutos que nós estamos tendo agora, foram inaugurados recentemente em Sorocaba, nós temos espaços amplos embaixo ali de livre circulação. Ficava tudo, né? Lá, feito umas casinhas com papelões e as pessoas morando. Correto, entendo, perfeito. Então foi isso aí E baseado nisso, um dos motivos é que foi vetado. Outro motivo foi alegado. Ou seja, não sou e nunca serei o presidente da República, mas se eu fosse, eu também vetaria. Porque eu penso que isso aí, cada município
ele tem que ter a autonomia e a responsabilidade de cuidar dos seus problemas sociais. E isto é uma questão social que atinge ao município. Então, como é que a União vai legislar de cima para baixo, em efeito pirâmide, todas essas particularidades? E não, cada município, através da sua Câmara Municipal e da sua chefe de executivo, do seu prefeito, resolve essas questões. Pode construir debaixo do viaduto recém-inaugurado aqui em Sorocaba? Não pode, não pode. Por que não pode, Sorocaba? Porque nós temos uma Secretaria de Ação Social que busca dar dignidade para essas pessoas de rua, tirando-as das ruas. Então, por que eu vou deixar essas pessoas morar de uma forma indigna? Não tem nem dúvida. Então, dentro disso, por quê? Porque é uma questão ainda em construção. O próprio veto fala isso. É uma situação em consolidação, não está consolidada. Então, não cabe à União, de cima para baixo, de forma imperativa, resolver isso. Correto. É a organização das cidades, né, doutor? Para a boa convivência, né? Correto, não tem nem dúvida. Você imagina um banheiro público, feminino, onde a minha esposa usa, a sua mãe pode precisar usar. Aí uma família decide morar lá dentro. É o marido, o meninão de 17 para 18 anos. Como é que sua mãe usa esse banheiro público? Agora, doutor, eu acho que dá para buscar, dentro desse contexto que se coloca de organização da cidade, das cidades, é por isso que o Estado brasileiro é constituído, né? Para poder fazer organização da boa convivência em sociedade, a gente pode estender um pouco mais essa questão também para o nosso dia a dia, convivência em vizinhos. Eu, por exemplo, tenho observado em alguns pontos da cidade de Sorocaba, comerciantes que estão fazendo, ou seja, o seu terreno, muitas vezes, ele tem um determinado comprimento, e esses comerciantes muitas vezes estão invadindo as calçadas, que são vias públicas, para poder ampliar o seu estabelecimento, ou até mesmo garagens. Isso daí também, ou seja, a gente muitas vezes observa, tem como pano de fundo essa questão dos moradores de rua, mas toda a regulamentação, a prefeitura, ela deve estar atenta a esses detalhes também, né, doutor? Que a gente visualiza, porque muitas vezes o pessoal acha que a calçada é minha, e não é também. Sim. Então, mas você percebe? Não é a União que tem que resolver isso. É cada município que tem que saber como resolver as suas posturas municipais. O município, por exemplo, Sorocaba, se você chegar no centro da cidade, por conta de obras antigas, você pode ver que a linha, você que trabalhou com construção civil, você sabe melhor que eu isso. A linha da construção é na beira da calçada, e calçadas às vezes diminutas, que foram feitas séculos e séculos passados, onde não tinha uma preocupação viária, nem existia veículos automotores naquele tempo. E além do que, ainda se fazia a marquise, que era o avanço de uma patamar para cima. Então as pessoas passam aqui embaixo, eu nem vejo elas lá embaixo. Eu estou avançando. Hoje, as posturas municipais de Sorocaba, já nos novos loteamentos, não permitem que isso aconteça. Já existe uma determinação de que seja construído para trás, tem um espaço que tem que ser respeitado, as calçadas já são mais generosas, né? Então, mas isso é o município. Aí eu vou pegar o gancho. Como é que a União resolve a questão de Paraty, uma cidade histórica? Exato. Que lá, não sei se você já teve a oportunidade de estar em Paraty, as calçadas ainda são, elas não são asfaltadas, elas são colocadas de pedra. Eram feitas
Então, eu acho que isso cada município tem que analisar e resolver conforme a sua necessidade e história da sua existência. Então, aí, eu busco a essência da nossa conversa, que foi sobre o veto. É isso que a gente busca aqui no portal RMS News, né? Justamente esclarecer, ser autêntico. O presidente, quando ele faz esse veto, dizendo o seguinte: não é competência do governo federal. Quem tem que vir? Se o governo municipal, atenção, vamos lá aqui, se o governo municipal falar, olha, construa embaixo do viaduto, é problema dele, é ele que tem que ver a sua necessidade, mas eu não posso falar que não pode, que pode ou não pode, é isso? Sim, então ele veta, inclusive na explicação dos motivos, ele fala que isso ainda é um termo em consolidação, não está consolidado. E já não está consolidado exatamente por conta disso. Imagine um país em dimensões continentais como o nosso, você que morou lá no norte do Brasil, você sabe que a realidade do norte, Oliveira, às vezes não é a mesma realidade do centro, do sudeste, do sul, né? Então, cada prefeito tem que ter a responsabilidade, e eu gosto muito desta palavra, de analisar as suas necessidades municipais, tanto no aspecto do desenvolvimento, né, buscando um desenvolvimento do seu município, mas também da área social. Como adequar? Como que nós vamos combinar? Vamos criar um equilíbrio entre a responsabilidade desenvolvimentista sem esquecer a área social. Eu só vou complementar com você aqui rapidamente, porque é uma coisa que é próximo do município. Oliveira, eu e você já estamos juntos há um bom tempo para nós termos autoridades de lembrarmos alguma coisa. Não poucas vezes você entrevistou a Cíntia de Almeida, não só na qualidade de vereadora, como também de secretária municipal, responsável pela pasta que cuidava exatamente de tirar moradores de rua e levá-los para os abrigos municipais, lhe dando condições de dignidade. E você lembra, Oliveira, como eu lembro também, quantas e quantas vezes ela disse para nós: é muito difícil, às vezes, a gente convencer o cidadão de sair daquela situação. E agora, você imagina, por conta da vontade do cara não sair, você não pode submeter toda uma comunidade aos riscos sociais, de segurança pública, porque a parte de você deixar uma família se abrigar por algumas horas debaixo de uma ponte por conta de uma tempestade que chegou de repente, você pode também estar criando focos de marginalidade que atacarão as pessoas, motoristas, transeuntes. Como é que se controla isso? Não tem nem... Tem um ponto aqui que eu quero pegar para a gente... Uma questão é o presidente vetar. Não pode. Legal. Não pode. Eu não vou interferir nesse negócio aí de vocês. A outra questão é que a lei, eu acho que é por isso que é bom a gente entendendo, esmiuçando, né? Ela fala do quê? O projeto, ele justamente tentava impedir, aí, pelo que o meu entendimento, a instalação de estacas pontiagudas de concreto instaladas pela Prefeitura de São Paulo. Ok? O que eu quero, e isso automaticamente tem uma extensão, quero crer que tem um efeito cascata a esse veto do presidente a partir de agora. Uma coisa é você falar, o município toma conta. A outra questão é você usar esse mecanismo. Você também não cria um outro empecilho sobre um outro aspecto também, doutor? Com esse tipo de ferramenta? Vou colocar aqui estacas pontiagudas para impedir o uso, ou simplesmente uma fiscalização mais eficaz não teria um efeito mais prático? Quando você coloca essas estacas pontiagudas, como diz o projeto, ele acaba não criando outros problemas. É só para entendimento mesmo. Oliveira, pelo que eu entendi do material, e foi enviado, inclusive, o
a lei não fala, ela não cria exatamente uma proibição de materiais pontiagudos. Ela nasce de uma visualização do padre Júlio Lancelotti quebrando os pontiagudos. Mas a lei não, ela é genérica, olha, não tem nenhum obstáculo. Ok. Então, por acaso, a imagem era do pontiagudo, mas você poderia ter feito, como aqui em Sorocaba foi feito em algumas situações, embaixo de viadutos ali do Jânio Quadros, uma vez a prefeitura construiu lá, fez até uma alvenaria onde a própria prefeitura usava para guardar coisas da prefeitura. E, pela lei, num entendimento amplo, aquilo ali era um obstáculo para que uma pessoa não entrasse. Okay. Então alguém ia lá e estourar a porta, com detrimento ao patrimônio público, pegar ferramentas que é patrimônio público para ir morar lá. Estaria aí. E ela não estaria fazendo nada de errado, porque o município é impedido de usar aquele espaço. Ok, esclarecido. Então nós falamos sobre a questão de cidadania, falamos sobre a questão jurídica, o aspecto político, na sua visão, doutor? O aspecto político, Oliveira, nesse caso aí, eu penso o seguinte: o presidente vetou. Isso vale para presidente, vale para governador, vale para prefeito. O veto voltará para as casas de lei, que poderá mantê-lo, e aí o projeto vai ser arquivado, ou poderá derrubá-lo, e a lei entra em vigor. O aspecto político disso, de repente, não, porque foi um projeto de um deputado de oposição ao governante. Eu penso que não. Eu penso que o governante, dentro de uma visão social, ele não governa só para fatias da sociedade, ele governa para um país inteiro. Ele tem que ter uma visão de país enquanto sociedade. Então a questão é de argumento. A questão política que você pode estar abordando é o argumento. Qual é o argumento utilizado? Não, eu vou vetar porque é do PT? Não, eu vou vetar porque, primeiro, eu acho que é uma ingerência da União nos municípios, e porque a palavra utilizada, ela ainda não está consolidada. Então, isso tem que ser levado para os municípios, para que cada município adeque a questão desenvolvimentista da situação do auxílio social, de modo que possa haver esse equilíbrio. Aquele município que, diferentemente de Sorocaba, não tem uma secretaria voltada para isso, deve cuidar de montar e oferecer para as pessoas que aparecem naquele município, advindos de outro, que normalmente é isso. Uma família de imigrantes que chega num município, às vezes sem condições, né? Ainda agora mesmo, nós tivemos uma grande entrada de venezuelanos no Brasil, e essas pessoas entram pelo Acre, mas elas acabam vindo para o Sudeste. E às vezes chegam meio desamparadas. A palavra é essa, não são bandidos, Oliveira. Nem sempre são famílias, às vezes. E o município tem que dar suporte. Mas você pode criar um problema até maior, Oliveira, quando você aprova uma lei dessa. Correto. Você autoriza o prefeito, veja, Oliveira, o risco de uma lei mal pensada. Você autoriza o prefeito a falar para o seu secretário: mete essa gente naquela ponte lá. Tem um espaço. O prefeito não está fazendo nada errado. Exato. Existe uma lei e ele está cumprindo a lei. Se não houvesse o veto nesse caso. A biblioteca municipal, onde as criancinhas vão, na área infantil, tem lá um lugarzinho na entrada. Põe lá essa gente lá, gente tomando banho de canequinhas, crianças passando por meio. Então, não. O prefeito não fez nada de errado. A questão da Cracolândia, nós estaríamos autorizando aí a Cracolândia. Então, é uma lei que tem que ser muito bem pensada e na particularidade de cada município. Oliveira, um dos grandes problemas do Brasil, que a gente não conseguiu evoluir até hoje, foi porque por muitos séculos nós pensamos o Brasil a partir da sua capital federal, quer Rio de Janeiro, quer Brasília.
Brasil somente se desenvolverá quando nós criarmos um pensamento municipalista. Cada prefeito pensando sua cidade. Quando nós começamos a adotar isso, Sorocaba é um exemplo. Ela teve uma explosão de desenvolvimento, sem esquecer da parte social. Doutor Edson Vechina, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. Obrigado, doutor. Até a próxima, fazendo-nos entender, compreender, debatendo os assuntos de forma consciente e responsável, né, para o futuro da nossa nação e da nossa cidade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria e uma satisfação poder estar com você aqui conversando sobre assuntos de relevância, não só para Sorocaba, mas toda a região metropolitana. Não tem nem dúvida, esse é um assunto, inclusive, de repercussão nacional. Para quem em qualquer parte do país quiser acessar essa informação, ela vai conseguir replicar no seu município. Obrigado, doutor. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, vetou o projeto de lei que proíbe o uso de materiais e estruturas para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos nas cidades. E aqui você teve aí a análise do Dr. Edson Vechina para poder entender esta decisão do presidente. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.